na parte de domingo, o testemunho de João Batista. Como vimos na lição da semana passada, o Evangelho de João começa com Jesus Cristo, a palavra, o Logos, o Verbo, sua existência eterna antes da criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Evangelho de João começa afirmando que Jesus é Deus. E no próprio início do Evangelho de João, no mesmo prólogo, João Batista aparece como testemunha de Jesus. Alguns judeus da época esperavam dois Messias, um Messias sacerdotal e outro real. João ensina claramente que João Batista não reivindicava ser um desses Messias. Em vez disso, era uma testemunha do único e verdadeiro Messias. Abra sua Bíblia agora e vamos ler então João capítulo 1 e os versos 19 até o verso 23. João capítulo 1, versos 19 a 23. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista tinha uma clara compreensão da missão. Eu sou a voz que clama no deserto. Queridos, os líderes religiosos enviaram sacerdotes e levitas para perguntar a João quem ele era. João nasceu com uma missão específica: ser a voz que clama no deserto e preparar o caminho para a vinda do Messias. Queridos, João foi orientado por Deus através dos seus pais, desde o seu nascimento, por sua vida e abstinência e simplicidade do vestuário. João deveria constituir uma repreensão para a sua época. Daí as instruções dadas aos pais de João, uma lição de temperança dada por um anjo enviado por Deus. Na infância e mocidade, o caráter é extremamente impressionável. Deve ser adquirido então o domínio próprio na mocidade. Exercem-se no círculo da família, ao redor da mesa, influências cujos resultados são duradouros como a eternidade. Acima de quaisquer dotes naturais, os hábitos estabelecidos nos primeiros anos decidem se a pessoa será vitoriosa ou derrotada na batalha da vida. A juventude é o tempo da semeadura. Determina o caráter da colheita para esta vida e para a outra. Este é o capítulo 10 do Desejado de Todas as Nações, página 70. Aqui fala de João Batista em sua missão, preparando o caminho para o primeiro advento de Jesus Cristo. Ao cumprir a sua missão, João Batista estava sendo representante de todos aqueles que hão de preparar o caminho de Jesus para a segunda vinda gloriosa e em majestade. O mundo está entregue à condescendência com as suas próprias inclinações. Abundam erros e fábulas. Multiplicam-se os ardis de Satanás para destruir as almas. Todos quantos querem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus têm que aprender as lições de temperança e de domínio próprio. Os apetites e paixões devem ser mantidos em sujeição às mais elevadas faculdades do espírito. É por esta razão que a temperança tem o seu lugar na obra de preparação para a segunda vinda de Cristo, Desejado de Todas as Nações, página 70 do capítulo 10. Segundo a ordem natural, o filho de Zacarias, João Batista, deveria ser educado para o sacerdócio. A educação nas escolas dos rabis, todavia, teria incapacitado João Batista para o cargo. Deus não o mandou para os mestres de teologia para aprender a interpretar as Escrituras. Deus o chamou para o deserto a fim de aprender acerca da natureza e do Deus da natureza. Ellen White, aqui no Desejado,
capítulo 10, página 70, diz: foi numa região isolada que João Batista encontrou seu lar, em meio de despidas colinas, ásperos barrancos e cavernas das rochas. Preferiu, porém, renunciar às diversões e luxos da vida pela rigorosa disciplina do deserto. Ali, o ambiente era próprio aos hábitos de simplicidade e abnegação. Não perturbado ele seria pelo bulício, pelo barulho do mundo, poderia estudar as lições da natureza, da revelação e da providência. Vestia-se como os antigos profetas da Bíblia, de uma túnica de pelo de camelo, presa por um cinto de couro, comia alfarrobas e mel silvestre, achados no deserto, e bebia a água pura que vinha das montanhas. Pesava sobre João Batista a responsabilidade da sua missão. Mediante o auxílio do Espírito Santo, João era habilitado a pressentir a aproximação de Satanás e resistir-lhe o poder. João tinha uma mensagem de repreensão, chamando as pessoas para que confessassem os pecados, para o arrependimento. Deus não manda mensageiros para lisonjear o pecador. Repito, é o que está na página 72. Desejado de todas as nações. Deus não manda mensageiros para lisonjear o pecador. Não transmite mensagem de paz para embalar os não santificados numa segurança fatal. João dizia claramente que ele tinha vindo para preparar o caminho para o Messias, que ele batizava com água, mas vinha após ele aquele que batizaria com o Espírito Santo. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse é o nosso privilégio, não sermos somente batizados nas águas, mas sermos batizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus consumirá o pecado em todos quantos se submeterem ao seu poder. É impossível ser batizado pelo Espírito Santo e continuar na prática de pecados conscientes. Isto é impossível. Se os homens, porém, se apegarem ao pecado, ficarão com o pecado identificados. Então a glória de Deus, que destrói o pecado, também destruirá o pecador. Por ocasião do segundo advento de Jesus, os ímpios hão de ser consumidos pelo assopro da sua boca e aniquilados pelo resplendor da sua vinda, assim como está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 8. A luz da glória de Deus, que comunica a vida aos justos, matará os ímpios. É a mesma luz, é a mesma glória que vem de Jesus Cristo. A glória de Jesus Cristo transforma os justos de mortais para imortais, de corruptos para incorruptos, glorifica-os. Porém, esta mesma glória que transforma os justos, ela destrói os ímpios. Queridos, vamos buscar a bênção de Deus na nossa vida. O batismo diário do Espírito Santo, preparando-nos para o segundo advento de Jesus. E quando a glória de Jesus incidir sobre nós, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, de mortais para imortais. Então se dirá: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus Cristo nos transforma, nos glorifica para a eternidade. Aleluia!